fila do mercado municipal já dobrava a esquina quando a menina caiu. O saco de arroz rasgou, espalhando grãos sujos no chão quente. Algumas pessoas riram, outras desviaram o olhar com pressa. O homem do caixa saiu de trás do balcão. Falou alto. Disse que ela sempre atrapalhava. Disse que órfã não tinha crédito nem paciência alheia. Ela segurou a sacola vazia com as mãos pequenas tremendo. O chinelo gasto escorregava no pé magro. A camiseta larga tinha o nome de uma escola apagado. Um segurança se aproximou sem tocar nela. Bastou ficar perto. O corpo da menina encolheu como se pedisse desculpa por existir. Ela pensou na avó, já enterrada no cemitério do bairro. Pensou no pão duro da manhã. Pensou em Deus, sem palavras. Recolheu alguns grãos do chão. Colocou no bolso com cuidado. Ninguém ajudou, ninguém impediu. Quando saiu do mercado, o sol parecia igual. O bairro seguia barulhento. Por um instante curto, tudo pareceu estável outra vez. Antes do dia no mercado, a vida da menina já tinha peso antigo. Ela nascera em um bairro baixo de Campinas, perto da linha do trem. A certidão dizia um ano escrito por extenso, 2013. O papel estava dobrado, guardado em um envelope amarelado. A mãe morrera cedo em um posto de saúde lotado. Febre, espera longa, silêncio depois do lençol branco. O nome do pai nunca foi pronunciado com certeza. Ficou um espaço vazio no registro, sem explicação. A avó assumiu o cuidado sem discursos. Moravam em um cômodo só, com janela para o muro vizinho. Acordavam antes do sol, todos os dias iguais. Café ralo, pão dividido, rádio baixo na bancada. A avó limpava casas no centro. Saía ainda escuro, voltava cansada no fim da tarde. Recebia por dia em notas dobradas dentro da bolsa. Não reclamava, apenas contava as moedas na mesa. A menina ia junto às vezes, sentada no ônibus cheio. Aprendeu cedo a não ocupar espaço. Ficava quieta, olhando os prédios passarem. Gostava das igrejas antigas, sempre fechadas durante a semana. Na escola municipal usava material doado, caderno com capa rasgada, lápis curto, borracha dura. O uniforme vinha de outra criança, maior, já usada. Mesmo assim, ela ia todos os dias. Aprendeu a escrever o próprio nome com cuidado. As letras saíam tortas, mas firmes. Gostava quando a professora sorria sem perguntar nada. Ali, ninguém perguntava por pai. A avó guardava documentos em uma caixa de sapato. Cartões, receitas médicas, contas atrasadas, tudo organizado por datas escritas à mão. Havia também um terço antigo, sem uma conta. À noite, a avó rezava sentada na cama. Não pedia muito, apenas agradecia pelo dia terminado. A menina escutava em silêncio, deitada no colchão fino. Em um ano escrito como 2018, a avó adoeceu. Começou com cansaço e tosse persistente. Mesmo assim, continuou trabalhando até não conseguir. O corpo foi cedendo aos poucos. Foram ao posto várias vezes, esperas longas, bancos duros, vozes cansadas. Receberam papéis, carimbos, orientações vagas. Voltaram para casa sempre com o mesmo medo. A morte veio em uma manhã chuvosa de inverno, sem alarde, sem despedidas longas. A menina ficou sentada na cozinha segurando o terço. O enterro aconteceu no cemitério do bairro. Pouca gente, algumas vizinhas, um pastor que não conheciam. A terra caiu rápida sobre o caixão simples. Depois disso, a casa ficou grande demais. O silêncio ocupou os cantos. A menina passou a contar os dias sozinha. Aprendeu a esquentar comida no fogão antigo. A assistência social apareceu uma vez. Anotaram coisas em um caderno. Prometeram retorno. Nunca voltaram. Ela ficou oficialmente órfã. Palavra pesada nos formulários. Passou a morar de favor com uma conhecida distante. Um sofá à noite, um canto durante o dia.
Nada era realmente dela. Para ajudar, começou a fazer pequenos serviços. Levava compras, varria calçadas, cuidava de crianças menores. Recebia pouco, quase sempre comida. Aceitava sem negociar. A fé que aprendera com a avó permaneceu discreta. Ela não sabia explicar, apenas repetia frases simples antes de dormir. Falava com Deus como quem fala baixo para não incomodar. Em 2020, as coisas ficaram mais difíceis. Menos trabalho, mais portas fechadas. O mercado passou a ser um dos poucos lugares possíveis. Ali, às vezes, alguém dava restos ou troco esquecido. Ela juntava moedas em um pote plástico. Contava sempre, esperando completar o valor do arroz. O saco pequeno era pesado demais para seus braços. Mesmo assim, insistia. O dia da queda no mercado não foi exceção. Foi consequência de muitos dias parecidos. Nada ali era novo para ela. A humilhação apenas ganhou voz pública. Ainda assim, ao sair do mercado, ela pensou na avó. Lembrou da frase dita muitas vezes, sem força: Deus vê. Só isso. Talvez isso soe familiar para quem já carregou perdas em silêncio. Depois da humilhação no mercado, os dias seguiram quase iguais. A menina acordava antes do barulho da rua. O sofá rangia quando ela se levantava com cuidado. A casa emprestada tinha cheiro de comida fria. Ela dobrava a manta fina e colocava no mesmo lugar. Ninguém comentava sua presença pela manhã. Saía cedo, com a sacola vazia pendurada no braço, caminhava pelas mesmas calçadas rachadas. Cumprimentava poucas pessoas, sempre com a cabeça baixa. O mercado continuava ali. Ela não entrava mais. Ficava do lado de fora, observando o movimento. Às vezes alguém deixava uma caixa de papelão com legumes murchos. Ela esperava todos se afastarem. Pegava apenas o necessário. Aprendeu a calcular o dia pela sombra dos postes. Quando o sol estava alto, procurava um lugar para sentar. O banco da praça tinha tinta descascada e formigas. O almoço quase sempre era o mesmo. Arroz simples, sem tempero. Quando havia feijão, era motivo de silêncio satisfeito. À tarde, ajudava no que aparecia. Limpava quintais, carregava sacolas, buscava água. Recebia pouco, às vezes nada. Voltava para a casa emprestada antes de escurecer. Não gostava da rua à noite. Os sons ficavam mais altos. A conhecida que a acolhia falava pouco. Não era cruel. Também não era próxima. Havia regras não ditas. Não mexer nos armários. Não fazer perguntas. A menina aceitava tudo sem resistência. Comia rápido. Lavava o prato sozinha. Depois sentava no canto do sofá. O rádio ficava ligado baixo, sempre na mesma estação. As músicas passavam sem atenção. Ela repetia gestos aprendidos com a avó. Organizava as coisas antes de dormir. Alinhava o chinelo com cuidado. Antes de fechar os olhos, juntava as mãos. Não pedia nada específico. Falava poucas palavras conhecidas. Às vezes, ficava apenas em silêncio. O silêncio durava mais do que a oração. Era um hábito novo. Os dias começaram a se confundir. Segunda parecia igual a sábado. O corpo seguia, mesmo cansado. A escola ficou distante, não houve despedida formal. A mochila ficou esquecida em um canto. Ela ainda sabia escrever o próprio nome. Às vezes desenhava letras invisíveis na mesa. Ninguém via. As lembranças da avó vinham sem aviso. Um gesto, uma frase curta, um olhar. Não traziam consolo. A fé antiga não desapareceu. Também não cresceu. Ficou parada, como objeto guardado. A menina evitava pensar no futuro. Pensar exigia energia. Ela preferia repetir o presente. Em alguns dias, o corpo doía sem motivo claro. Ela se sentava no chão. Esperava passar. Ninguém perguntava como ela estava. Ela também não perguntava. As palavras perderam função.
Havia noites em que o sono demorava. O teto tinha manchas conhecidas. Ela contava as respirações. Quando o sono vinha, era leve. Qualquer barulho acordava. O corpo permanecia em alerta. O mercado continuava sendo lembrado, não como raiva, como registro. A queda, os grãos no chão, as vozes, tudo ficava guardado sem comentário. Era parte do dia. Algumas pessoas do bairro começaram a reconhecê-la, não pelo nome, pela presença constante. Davam ordens curtas, pedidos rápidos. Ela obedecia. O dinheiro nunca ficava com ela por muito tempo. Virava comida, virava passagem. Ela aprendeu a não criar expectativas. Assim, nada doía quando faltava. Era uma forma de economia. O corpo crescia aos poucos. As roupas ficavam curtas. Não havia reposição. Ela adaptava, dobrava barras, usava camadas. A menina quase não chorava. O choro parecia gasto. Ficou guardado para situações extremas. Os domingos eram iguais aos outros dias. O barulho mudava um pouco, nada mais. Às vezes passava em frente a uma igreja aberta. Não entrava. Ficava parada por alguns segundos. O cheiro de banco de madeira trazia lembranças. Ela seguia adiante. Não queria interromper ninguém. A vida seguia em repetição cuidadosa. Cada gesto tinha função. Nada era excessivo. Esse foi o tempo do apagamento lento. Sem grandes perdas novas, sem ganhos. A menina continuou existindo. Sem destaque, sem proteção. E há momentos assim em que o simples ficar ao lado já parece suficiente. Houve um dia em que nada mudou por fora. A menina acordou no mesmo sofá. O corpo levantou sem vontade. Ela não pensou em sair cedo. Ficou sentada, olhando o chão. O tempo passou sem ser contado. A conhecida saiu sem falar. A porta fechou devagar. O silêncio ficou mais espesso. A menina tentou organizar as coisas. Dobrou a manta, parou no meio do gesto. Sentou outra vez. As mãos ficaram abertas no colo. Não havia pensamento claro. Ela percebeu o cansaço total. Não era fome, não era sono. Era uma ausência por dentro, como se algo tivesse parado, sem dor aguda. Ela não pensou na avó, não pensou no mercado, não pensou em Deus. Isso foi novo. Até ali sempre havia uma lembrança. Dessa vez, não. O corpo ficou imóvel. A respiração seguia automática, os olhos abertos, sem foco. Ela tentou levantar, as pernas não responderam. Sentou no chão. Ali ficou. O chão era frio. Ela não se incomodou. Não houve choro, não houve pedido, não houve revolta. A menina entendeu algo simples. Não tinha mais força, nem para esperar. A fé antiga não foi negada, também não foi buscada. Ela apenas não apareceu. O mundo parecia distante, como visto atrás de vidro. Os sons chegavam fracos. O dia avançou. A luz mudou na parede. Ela não acompanhou. O corpo estava ali. A menina também. Mas algo tinha se desligado. Não era decisão, não era escolha, era esgotamento. Ela encostou a cabeça na parede, fechou os olhos, ficou. Nenhuma pergunta surgiu. Nenhuma resposta foi esperada. Tudo ficou suspenso. Esse foi o fundo. Sem drama, sem palavras, a menina reconheceu o limite e parou de tentar. Se o mundo acabasse ali, não haveria protesto, nem surpresa. Foi apenas silêncio, um silêncio inteiro. Se alguém observasse, veria apenas uma criança sentada no chão, nada mais. Dentro, porém, não havia movimento, nenhuma expectativa escondida, nenhuma reserva. A vida estava reduzida ao agora, sem antes, sem depois. Foi nesse ponto exato que não havia mais caminho interno. A parada foi completa. Se algo acontecesse, não seria buscado. Se nada acontecesse, também não faria diferença. Tudo ficou entregue ao vazio.
Jak się dodziwili se do tego momento, talvez reconheça o peso desse silêncio. Curtir e se inscrever pode ser apenas jeito simples de permanecer aqui. A menina continuou sentada. O corpo respirava. O dia seguia. Nada foi explicado, nada foi resolvido. A história não avançou. Ela permaneceu ali, no chão frio, sem esperança e sem desespero. Apenas presente. O tempo passou sem marca clara. A menina ainda estava sentada no chão quando ouviu o portão. Não foi barulho brusco, foi o som comum de metal antigo. Ela não reagiu. Passos cruzaram o quintal. Passos lentos, sem pressa, pararam perto da porta. Houve uma pausa curta. Depois, uma batida leve. Não exigia resposta. A conhecida não estava. A menina sabia disso. Mesmo assim, a porta se abriu. O homem entrou com cuidado. Era alguém do bairro. Ela já o tinha visto antes. Morava na casa ao lado. Sempre cumprimentava com a cabeça. Nunca falava muito. Ele carregava uma sacola simples. Colocou sobre a mesa sem ruído. Olhou em volta sem curiosidade. Viu a menina no chão. Não demonstrou surpresa, apenas se aproximou um pouco. Ficou de pé, a certa distância. Não pediu que ela levantasse. Não perguntou o que havia acontecido. O silêncio se manteve. Não era constrangedor, apenas firme. Ele puxou uma cadeira, sentou devagar, ficou na mesma altura que ela. Olhou para as mãos da menina, notou a sujeira antiga nas unhas, notou os dedos finos. Depois olhou para o chão, como se entendesse aquele lugar, como se já tivesse estado ali. Ela não levantou os olhos, não precisava. Sentia a presença. O homem respirava com calma. Cada movimento era contido. Nada parecia ensaiado. Ele falou poucas palavras. Perguntou se ela tinha comido. A voz era baixa. A menina demorou a responder. Disse que não. A resposta saiu sem emoção. Ele abriu a sacola, tirou um prato simples. Arroz ainda morno. Colocou perto dela, sem insistência, sem explicação. Esperou. O tempo não parecia importar. Ela pegou o prato depois de um momento. Comeu devagar. O homem não observava. Olhava para a janela. Perguntou se o chão estava frio. A pergunta era estranha. Ela respondeu que sim. Ele tirou um pano dobrado. Colocou no chão, ao lado dela. Fez isso com cuidado. Ela se moveu para cima do pano. Não agradeceu. Ele não esperava isso. O silêncio voltou. Mais calmo agora, mais habitável. Ele comentou algo simples. Disse que o dia tinha sido longo. Disse que o bairro estava quieto. Nada de conselhos. Nada de perguntas profundas. Apenas presença organizada. A menina percebeu algo em comum. Ele sabia que ela estava ali, sabia havia tempo. Ele mencionou o mercado. Disse que às vezes as pessoas falam demais. Não citou nomes. Ela levantou os olhos pela primeira vez. Olhou rápido, depois baixou de novo. Ele não pressionou, continuou sentado, como quem não vai embora. Perguntou se a avó gostava de café forte. A pergunta veio sem contexto. Ela ficou imóvel. Respondeu que sim. A voz saiu falha. Ele assentiu como confirmação. Falou do cemitério do bairro. Disse que era mal cuidado. Disse que precisava de sombra. A menina sentiu um aperto curto. Não foi dor, foi reconhecimento. Ele não explicou como sabia. Não pediu confirmação. Apenas falou como fato. O tempo passou assim, entre frases pequenas, entre longos silêncios. Nenhuma promessa foi feita, nenhuma solução foi apresentada, nada foi corrigido. Mas a menina já não estava sozinha no chão. Havia alguém que permanecia, sem motivo aparente. Quando a luz começou a mudar, ele se levantou devagar, disse que voltaria no dia seguinte. Não perguntou se podia, não marcou o horário. Apenas disse. Antes de sair, olhou para ela mais uma vez, sem pena. A menina percebeu algo novo. Não era esperança, era estabilidade.
A porta se fechou com o mesmo som antigo. O silêncio voltou, mas não era o mesmo. Ele voltou no dia seguinte, como tinha dito. O portão fez o mesmo som. A menina ouviu sem se mover. Ele entrou sem pressa. Trazia pão e uma garrafa de café. Colocou tudo na mesa. Sentou novamente na cadeira. Esperou que ela se aproximasse. Não chamou. Ela veio devagar. Sentou no chão, perto. O pano ainda estava ali. Ele serviu o café em um copo simples. Colocou o pão ao lado. Empurrou na direção dela. Ela comeu, sem olhar, sem agradecer. O silêncio se manteve por um tempo longo. Depois ele falou. Falou pouco. Disse que sabia que ela tinha parado de ir à escola. Disse sem acusação, como quem constata. Ela ficou rígida. Não respondeu. As mãos apertaram o copo. Ele comentou sobre a mochila esquecida. Disse que estava no canto do quarto. Ela não tinha mencionado isso. O corpo dela reagiu antes da mente. Um leve tremor. Ele percebeu. Perguntou se ela ainda sabia escrever o nome. A pergunta não cobrava resposta. Ela assentiu. Ele disse que o nome dela era bonito. Disse que a avó o escolheu com cuidado. Ela sentiu o ar faltar por um instante. Não chorou. Apenas respirou mais fundo. O silêncio voltou. Ele falou do mercado. Descreveu o saco rasgado. Os grãos no chão. Disse que algumas pessoas confundem pressa com poder. Disse isso olhando para a janela, não para ela. A menina sentiu vergonha, não da queda, de ter recolhido os grãos. Ele mencionou o bolso da camiseta, disse que os grãos ainda estavam lá. Ela levou a mão ao peito. Não se defendeu. Não explicou. Apenas ouviu. Ele não perguntou por que ela aceitou aquilo. Perguntou quando ela aprendeu a aceitar tudo. A pergunta ficou suspensa. Ela tentou responder. As palavras não saíram. Ele não insistiu. Falou da avó novamente. Disse que ela contava moedas na mesa. Disse que nunca reclamava. A menina fechou os olhos. A imagem era exata. O som das moedas voltou. Ele falou do terço quebrado. Disse que faltava uma conta. Disse que mesmo assim era usado. Ela sentiu algo ceder por dentro. Não era dor, era exposição. Ele comentou que a fé dela tinha ficado pequena. Não fraca, pequena, guardada. Disse que isso acontece quando não há espaço seguro. Disse sem explicação longa, como quem reconhece um fato. A menina respirou fundo. O corpo relaxou um pouco. Ela não se sentia acusada. Ele falou da assistência social. Disse que prometeram voltar. Disse que não voltaram. Ela sentiu. Os olhos ainda fechados. O rosto imóvel. Ele perguntou se ela se lembrava da última oração com a avó. A pergunta foi baixa, quase um sussurro. Ela lembrou. Não respondeu. O silêncio respondeu por ela. Ele não corrigiu nada. Não disse que deveria orar mais. Não disse que Deus estava testando. Disse apenas que a avó orava em voz baixa. Disse que era um costume antigo. Disse que ainda funcionava. A menina abriu os olhos. Olhou para ele com atenção real. Algo mudou ali. Ele falou do chão frio. Disse que ficar ali era compreensível. Disse que às vezes o corpo para primeiro. Ela sentiu alívio. Não precisava justificar o cansaço. Alguém via. Ele mencionou a palavra órfã. Disse que ela pesa mais nos papéis. Disse que por dentro ela pesa diferente. A menina engoliu em seco. A palavra sempre machucava. Ali ficou suspensa. Ele perguntou se ela sentia culpa por estar viva. A pergunta foi direta, sem julgamento. Ela não respondeu com palavras, mas o corpo inclinou a cabeça. Foi suficiente. Ele ficou em silêncio longo. Respeitou. Depois falou. Disse que culpa não cria casa. Disse que apenas ocupa espaço. Disse isso com calma. A menina sentiu algo se romper. Não foi explosão. Foi uma fissura lenta.
As lágrimas vieram sem som, caíram no chão. Ele não se moveu, esperou. O tempo novamente não importava. Ela chorou até cansar. Quando parou, estava exausta, mas diferente, menos tensa. Ele disse que ela não precisava explicar nada, disse que ele já tinha ouvido o suficiente. Não explicou como. Falou que algumas histórias precisam de pausa. Disse que o silêncio também fala. Ela acreditou. Ele se levantou, arrumou a cadeira, pegou a sacola vazia, disse que voltaria, disse que ficaria por perto, não prometeu resolver nada. Antes de sair, falou uma última coisa. Disse que ela não era invisível. Disse isso sem ênfase. A porta fechou. O som antigo se repetiu. A menina ficou sentada. Dentro, algo tinha mudado de lugar. Não era alegria, era verdade. Ela não precisava mais se esconder da própria história. E há histórias como esta que existem para pessoas atentas, que valorizam a profundidade e a pausa entre as palavras. Ele continuou voltando, não todos os dias, mas com regularidade suficiente para não ser surpresa. Às vezes trazia comida, outras vezes apenas presença. Sentava, esperava. A menina começou a antecipar os passos no quintal. Não com ansiedade, com reconhecimento. Ela não perguntava quem ele era. Ele não se apresentava. Isso não parecia faltar. Em um dos dias, ele trouxe um caderno simples. Colocou sobre a mesa. Não disse para que era. Ela olhou de longe. Não tocou. Ele deixou ali. No dia seguinte, o caderno ainda estava. Ela se aproximou. Abriu na primeira página. As folhas estavam em branco. O lápis estava ao lado. Ela fechou. Mais tarde voltou. Escreveu o próprio nome. Parou. Ele observou sem comentar. Apenas assentiu, como quem registra um fato. Com o tempo, pequenas mudanças aconteceram. Não anunciadas, não combinadas. Ela passou a sentar na cadeira. Depois, à mesa. O chão ficou menos frequente. Ele perguntou se ela queria voltar à escola. Não insistiu. A pergunta ficou. Dias depois, ela respondeu que sim. A resposta saiu baixa, mas firme. Ele disse que conhecia alguém na secretaria. Não explicou como. Disse que resolveriam aos poucos. Não foi rápido. Houve papéis, filas, assinaturas. A certidão foi revisada. O nome confirmado. A data escrita por extenso novamente lida. Ela segurou o documento com cuidado, como algo que poderia quebrar. Ele observou em silêncio. A mochila antiga foi lavada. O zíper ainda funcionava. Ela passou a mão pelo tecido gasto. No primeiro dia de volta, ele a acompanhou até o portão. Não entrou. Esperou do lado de fora. Ela caminhou sozinha até a sala. Alguns olhares curiosos. Nenhum comentário. Sentou na última carteira. Abriu o caderno novo. Respirou fundo. Quando voltou para casa, ele estava lá. Preparava café. Não perguntou como foi. Ela disse mesmo assim. Disse que tinha sido difícil. Disse que tinha sido bom. Ele ouviu. Sem corrigir. Sem elogiar. Com o tempo, a conhecida que cedia ao sofá mudou o tom. Falava mais. Reclamava menos. Houve uma conversa curta. Palavras simples. Decisões práticas. A menina passou a ocupar um quarto pequeno. Uma cama estreita. Uma gaveta própria. Não era conforto. Era lugar. Isso bastava. O homem ajudou a pintar a parede. Cor clara. Sem acabamento perfeito. Ela escolheu onde colocar o caderno. Onde guardar o terço da avó. Onde deixar os chinelos. As rotinas mudaram sem alarde. Horário para acordar. Horário para estudar. Ele não cobrava. Apenas perguntava se ela tinha dormido bem. Se tinha comido. Quando ela faltava à escola, ele percebia. Não repreendia. Perguntava o motivo. Às vezes era cansaço. Às vezes medo. Às vezes nada. Ele aceitava. Mas no dia seguinte perguntava de novo.
A constância fazia diferença. Ela começou a falar mais. Não histórias longas, detalhes. Comentava o nome de uma professora, uma conta de matemática difícil, um recreio silencioso. Ele ouvia como quem escuta algo importante, mesmo quando parecia pequeno. Em um sábado foram ao mercado juntos, não ao mesmo da queda, outro, mais distante. Ela andou devagar entre as prateleiras, segurava a sacola com força, o corpo atento. Ele ficou perto, não interferiu, apenas esteve. Ela escolheu o arroz, colocou no carrinho, não tremeu. No caixa pagaram, nenhuma palavra atravessada, nenhum olhar torto. Ao sair, ela parou um instante, respirou o ar quente, continuou andando. Nada foi celebrado, mas algo tinha se completado. Com o passar dos meses, o corpo dela mudou, ganhou peso, ganhou ritmo. As roupas ainda eram simples, mas limpas, ajustadas. Ela voltou a escrever com frequência, frases curtas, listas. Às vezes escrevia lembranças da avó, sem chorar, como registro. Ele leu apenas quando ela mostrou, nunca antes, nunca sem permissão. Em uma noite chuvosa, a luz acabou. Ficaram à mesa no escuro, a vela acesa. Ela perguntou por que ele ajudava. A pergunta veio sem acusação, sem expectativa. Ele demorou a responder. Disse que algumas pessoas reconhecem silêncios. Disse que isso era suficiente. Ela aceitou. Não precisava mais do que aquilo. A fé voltou aos poucos. Não como hábito antigo, como gesto simples. Às vezes ela fechava os olhos antes de dormir. Não pedia, apenas ficava. Ele nunca mencionou Deus diretamente, nunca citou passagens, nunca explicou nada. Mas havia algo ordenado em sua presença, algo que não pressionava, algo que sustentava. A assistência social voltou. Dessa vez, ficou. Os papéis foram concluídos, a situação foi regularizada. Nada extraordinário, apenas correto. A menina passou a existir oficialmente, com endereço, com rotina. O homem continuou por perto, nem sempre visível, mas constante. Algumas tardes ele não vinha. Ela sentia falta, mas seguia. Aprendeu que presença não precisa ser contínua, precisa ser confiável. Em um dia comum ele não apareceu. No seguinte, também não. No terceiro voltou. Disse que tinha estado ocupado, nada mais. Ela não perguntou. A confiança já estava construída. As mudanças não apagaram o passado. A queda no mercado continuava real. A palavra órfã ainda existia. Mas agora havia contrapontos, experiências novas, testemunhas silenciosas. A menina não se sentia salva, sentia-se inteira. O mundo não tinha ficado fácil, apenas possível. Ela passou a ajudar outras crianças menores, sem discurso, com exemplo. Emprestava lápis, explicava tarefas, dividia o lanche. O homem observava de longe, não interferia, não se orgulhava em voz alta. Havia dúvida às vezes, medo de perder tudo de novo. Ele reconhecia isso, dizia que o medo não invalida o caminho, dizia pouco mais. Os fatos se acumulavam, dias frequentados, decisões mantidas. A vida ganhava forma, sem milagre visível, sem espetáculo. A intervenção tinha sido assim, discreta, humana, e os efeitos permaneciam. A vida da menina ganhou um ritmo reconhecível, nada extraordinário, apenas organizado. Ela acordava cedo, arrumava a cama estreita, deixava o quarto simples em ordem, tomava café à mesa. O pão era dividido com cuidado. O silêncio não pesava mais. Saía para a escola no mesmo horário. A mochila agora tinha cadernos usados. O zíper continuava firme. No caminho cumprimentava pessoas. Algumas respondiam, outras apenas olhavam. Ela não se encolhia. Caminhava em linha reta. O corpo tinha aprendido a ocupar espaço. Na sala sentava sempre no mesmo lugar. Anotava tudo. Perguntava quando não entendia.
Os colegas começaram a chamá-la pelo nome. Não era amizade profunda, era reconhecimento. No recreio dividia o lanche, não explicava por quê, apenas fazia. Voltava para casa no início da tarde. Almoçava comida simples. Lavava o prato depois. Às vezes estudava, às vezes ficava sentada olhando a rua. O tempo era suficiente. O homem continuava presente, não diariamente, mas previsível. Quando aparecia, trazia notícias comuns, comentava o clima, falava do bairro, perguntava se ela estava bem. A pergunta era real. Ela respondia com honestidade. Havia dias bons, havia dias cansados. Nenhum precisava ser escondido. A fé reapareceu sem forma fixa, não como obrigação, como gesto íntimo. Antes de dormir, ela fechava os olhos. Às vezes dizia o nome da avó, às vezes nada. O terço quebrado ficava na gaveta, não como símbolo de dor, como memória integrada. A palavra órfã ainda existia, mas não definia tudo. Era apenas um dado. O mercado continuava ali. Ela passava por perto. Não entrava sempre. Quando entrava, fazia compras pequenas. Pagava, saía. O corpo não reagia mais. A lembrança permanecia, sem comando. Em casa ajudava a conhecida. Arrumava coisas. Cuidava do espaço. A relação mudou de tom. Mais respeito. Menos silêncio forçado. O quarto continuava pequeno, mas era dela. Isso organizava o mundo. Ela começou a escrever à noite, não histórias longas, registros. Escrevia datas por extenso, anotava acontecimentos simples, guardava tudo. O homem leu apenas uma vez, quando ela pediu. Depois devolveu. Disse que estava bom, nada mais. A menina começou a perceber outras dores, outras crianças, outros silêncios. Não tentava resolver, apenas ficava por perto. Aprendeu que presença não faz barulho, faz continuidade. Os meses passaram, as roupas foram trocadas, o corpo cresceu. Ela não se sentia curada, sentia-se estável. A vida seguia com limites claros, com possibilidades reais. Em uma tarde comum, sentou à mesa sozinha. A luz entrava pela janela. O bairro estava quieto. Ela respirou fundo. Percebeu algo simples. Estava em paz. Não completa, não protegida de tudo, mas em paz. Esse estado não precisava ser explicado, nem defendido, apenas vivido. Antes de dormir, alinhou os chinelos, apagou a luz, ficou em silêncio. Se você quiser, este pode ser um espaço para compartilhar sua própria história, deixar um gesto de apoio com um like e se inscrever no canal, onde histórias assim encontram lugar. A noite seguiu tranquila. A menina dormiu. O dia seguinte viria.